Todos precisam de uma palavra. E a melhor palavra vem de Deus. Meditando na palavra, com o presbítero Wilson de Deus e missionária Ana Lúcia. Agora, na web rádio e no canal do YouTube. Se não ouviu, já até pregou sobre essa palavra. Ezequiel capítulo 1. Eu estou aqui olhando, dando meio o bolo, essas coisas. Eu hoje não vou essa piada, você foi no teste Ezequiel capítulo 1. Eu só vou pedir, se vocês puderem, não fechar a Bíblia, que eu gosto de pedir vocês que leiam o versículo. Eu sou aquele pregador meio devagarzinho. Amém, irmão? Amém. Ezequiel capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 1. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Até aqui para a gente ganhar Aleluia. tempo. Podemos tomar assento? Glória a Deus. Nós vamos falar, irmão, de Ezequiel, o profeta Ezequiel. E nessa noite, todos nós que estamos aqui podemos ser considerados servo do Senhor. Amém? Amém. O servo, ele tem escolha? Não. O servo pode dizer não para o seu Senhor? Não. Então, até o final dessa mensagem, nós vamos descobrir se realmente nós somos o servo do Senhor. Eita glória. Bem, querido? Porque Eita aqui glória. o texto nos fala que Ezequiel era filho de Buzi, um sacerdote. Só que naquela época, na época do Antigo Testamento, você só poderia ser sacerdote se o seu pai fosse. Era uma questão de genética. Não era que se você, eu gosto de ser sacerdote. Não. Você tinha que ter um pai sacerdote e, além disso, você tinha que ser descendente direto de Arão. Senão, não podia ser sacerdote. Então, todo sacerdote almejava ter um filho homem para assumir o seu lugar no futuro. E Buzi também tinha essa expectativa sobre o seu filho Ezequiel, dele ser o futuro sacerdote da família. E a pessoa era separada para assumir o sacerdócio com 25 anos de idade. A pessoa começava a trabalhar. Não que ele já ia ser consagrado, mas ele começava com 25 anos, aos 30 ele era separado. Era 5 anos de preparação. Pois bem, mas o que eu quero falar aqui, irmão, e dar um tema para essa mensagem. O Deus que nós servimos, ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que você pensa. Glória a Deus. A família de Ezequiel estava pensando, projetando um futuro para ele, dele ser um sacerdote. Mas Deus tinha outro plano. Muitas das vezes nós idealizamos planos, mas Deus às vezes quer outro conosco. E com Ezequiel foi assim. Ele estava sendo preparado para o sacerdócio com 25 anos de idade. Mas quando ele atingiu 25 anos de idade, a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor, ele invade Israel e leva o rei e toda a sua comitiva e mais 10.000 pessoas para o cativeiro babilônico, entre eles Ezequiel. Então, na época que Ezequiel seria separado, irmão, para o sacerdócio, o inimigo entra em Israel, destrói o templo, destrói o sonho da família de Ezequiel, destrói o sonho de Ezequiel e leva Ezequiel cativo para a Babilônia. Vocês entendem até aqui, amém? Amém.
Agora ele está na Babilônia. Não tem mais templo. Não tem mais lugar para Ezequiel adorar o seu Deus. Porque Nabucodonosor entra em Israel, destrói parcialmente o templo e leva alguns judeus cativos, inclusive Ezequiel. E o texto vai nos dizer, no versículo 2 do primeiro capítulo, diz assim, ó, no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O que eu estou querendo dizer? Ezequiel foi para a Babilônia com 25 anos de idade. Agora já se passaram 5 anos. Se Ezequiel foi para a Babilônia com 25 e se passaram 5 anos, quantos anos tem Ezequiel? 25 mais 5, 30, né? 30. Ainda bem que a irmã veio no culto. Não responderam o nome. 30 anos. Era o tempo dele ser consagrado a sacerdote no templo. Só que não tinha templo. Não tinha mais liturgia no templo. Ele estava numa terra cativa, estranha. E ele lá, o plano jogado por terra. Talvez o coração triste não aconteceu do jeito que ele queria. Não tem mais tempo para mim ser sacerdote. A família frustrada, Ezequiel frustrado, mas diz a Bíblia, no texto que eu e você lemos, ele estava na beira do rio Quebar. E Ezequiel ali, irmão, na beira do rio, com 30 anos de idade, duas coisas acontecem com Ezequiel. E eu quero profetizar que vai acontecer na sua vida. Aleluia. Diz assim, ó, versículo 1. No 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, o que aconteceu? Abriram-se os céus. Aleluia! Aleluia. Lá na Babilônia, no meio dos cativos, na beira do rio Quebar, o céu se abre para Ezequiel. Era Deus chamando ele para o seu ministério profético. Aleluia! E ele viu, irmão, o céu aberto. Mas a Bíblia nos diz para mim que no cativeiro Ezequiel vê o céu aberto. Mas a Bíblia também vai mencionar pessoas que viram o céu aberto. Meu Deus! Será que eu e você, nós conseguimos imaginar, irmão, o céu? Será que nós vamos ter essa experiência na nossa vida de vermos o céu aberto? Aleluia! Olha exemplo de pessoas que viram o céu aberto em circunstâncias diferentes. Se você em casa quiser anotar, lê em casa, por causa do horário, lê em Atos capítulo 7, versículo 55. Você vai ver que Estevão, sendo apedrejado, ele vê o céu aberto. Aleluia! No meio de um apedrejamento, ele vê o céu aberto. Pessoas hostis tacando pedra nele. Mas ele olha para o alto, irmão. E quando ele olha para o alto, ele vê o céu aberto. Aleluia. Ele vê Jesus no céu. É. Segunda pessoa é João, na ilha de Pátimos, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. João na ilha da morte, correndo perigo de morte, o texto vai dizer em Apocalipse 4, 1, que João vê também o céu aberto. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Dessa experiência que esses homens tiveram. A Bíblia também vai falar do profeta Isaías. No meio de um período de luto, ele vê o céu aberto. Porque a Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aleluia! Aleluia. E no meio do batismo de Jesus, o céu se abriu. Glória a Deus! E foi ouvida aquela voz, eis o meu filho amado.
qual é a situação que você e eu estamos vivendo, não impede do céu abrir sobre nós e nós temos visão de Deus. Aleluia, Jesus. Não impede a situação. Se é um momento de luto, se é um momento de perseguição, se você está longe da sua família, isso não importa. Você está longe do quem você ama, Deus vai abrir o céu sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa foi a primeira coisa que Ezequiel viu. O céu aberto. Mas no mesmo capítulo e versículo diz assim, ó: abriram-se os céus. Foi a primeira coisa que aconteceu com ele. A segunda, eu tive visões de Deus. Então, duas coisas que acontecem com Ezequiel: o céu se abre e ele tem visões de Deus. Aleluia. Isso lá no cativeiro, sem ninguém projetar, Deus resolveu: vou usar ele. Deus quer usar você. Esteja pronto. Ezequiel, ele teve visões de Deus no capítulo 1 e no versículo 4. É como se ele estivesse vendo uma tempestade. Ezequiel, ele tem uma visão de uma tempestade. Mas se você puder me ajudar, irmão, lê o versículo 28 do primeiro capítulo de Ezequiel em voz alta. Quem pode? Se não, eu mesmo leio. Vamos lá, tem alguém que tem coragem? Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto de semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, cai sobre o seu rosto e ouviu a voz de quem falava. Amém? Meu Deus, é forte. Você lembra, irmão, quando chove e para de chover, o que aparece? Então Ezequiel, no meio da tempestade, Aleluia. ele tem uma visão. Ele tem uma visão do arco-íris. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No meio da tempestade, ele está tendo uma visão. Aleluia. E em Gênesis, capítulo 9, versículo 16. Depois que Deus manda o dilúvio, ele faz um pacto com Noé. Aleluia, Deus. Noé, para me lembrar que eu nunca mais vou destruir o mundo com água, toda vez que eu mando a chuva, Aleluia. eu vou mandar um arco-íris. glória. Para me lembrar da minha aliança que eu tenho com vocês. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Espírito Santo. Noé, depois da tempestade, ele vê o arco-íris. Eu creio, Deus. Aleluia. João, o apóstolo João, quando não tinha nenhuma tempestade, lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, João também vê o arco-íris. Aleluia, Deus Santo. Antes de eu aplicar isso aqui, irmão, o que o arco-íris representa mesmo? Aliança. Aliança. Então aqui, o que nós entendemos do que eu estou falando e que Ezequiel viu? Em uma terrível tempestade, tem uma aliança. Aleluia. Oh, glória. Depois da tempestade, tem aliança. Oh, glória. Quando não tem tempestade, tem aliança. Oh, glória. Então o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Deus está nos ensinando que a aliança dele está valendo. Não importa o momento que você está vivendo hoje. Tem tempestade. Acabou a tempestade. Tem aliança para você nessa noite. Tem aliança na sua vida. Não importa as circunstâncias. A aliança de Deus está valendo. Glória. A aliança de Deus ainda está valendo. Não importa o momento. Ezequiel viu a aliança na tempestade, no meio da tempestade. Noé viu depois da tempestade. E João viu quando não tinha tempestade.
Obrigado, Deus. Aleluia. Então o que nós aprendemos? Que as tempestades que enfrentamos não invalida a aliança de Deus na Meu nossa vida. Senhor Jesus. Oh, glória. Ela não invalida, ela não tem poder de invalidar a Aleluia. aliança de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus santo. Glória a Deus. E agora, irmão, no capítulo 3, Aleluia, Deus. Ezequiel recebe uma ordem de comer o rolo. Capítulo 3. E ele me diz: filho do homem, come o que achares. Come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Ezequiel recebe uma ordem. E ele é obediência à ordem. Mas o que nós entendemos, irmão? A ordem de Deus para Ezequiel comer o rolo. Sabe o que está acontecendo na vida de Ezequiel? Deus está falando assim: Ezequiel, você não vai ser mais um hipócrita. Você vai falar, você vai pregar, mas você vai viver o que você pregar. Aleluia. Você vai ser um sinal para esse povo, Ezequiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. E olha o que diz o versículo 26 e 27 do capítulo 3. Eu falei que a tua língua se apegue ao seu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, embora seja causa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Meu Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, que deixe, pois são casas rebeldes. O que Deus está falando para Ezequiel? Ezequiel, tu vai pregar agora com o teu exemplo. Só que tem um detalhe: tu só vai abrir sua boca quando eu mandar. Aleluia. Não, Deus não mandou, tu fica quieto. Eu vou trancar sua boca, eu vou colar sua língua na boca. Não é para você falar, Ezequiel, agora. Vai para a sua casa. Meu Deus. Porque você só vai falar quando eu falar. Chegou a hora. De repente está chegando a tua hora de você começar a ser um atalaia. Aleluia. Na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. Vai chegar. Deus santo. Mas como eu falei para vocês que nós somos servos, e vocês confirmaram, nós somos. Vamos ver se nós vamos continuar com a mesma convicção de obedecer a Deus até o final da mensagem. Ele recebe uma ordem de Deus, irmão. A ordem que Deus dá para ele, talvez se fosse para você e para mim, nós não aguentaríamos. Olha a ordem que Deus dá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 4, versículo 4. Diz assim, ó. Aleluia. Bíblia aberta. Eu gosto de Bíblia. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Versículo 5. E eu te designei um número de dias que os anos da sua maldade, de sorte que, quantos dias? 390 dias Levará a maldade da casa de Israel. de Israel. Então o que Deus está falando para Ezequiel? Ezequiel, você vai deitar do lado esquerdo quantos dias? 390. Tem como? Você não vai se mexer, Ezequiel. Você vai deitar 390 dias do lado esquerdo. Aleluia. E continuando. Quando tiveres cumprido este, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia dei para cada ano. Dirigirá o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Olha o que diz, o 8.
Eu porei sobre ti cordas, para que não te volte de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. Você entendeu o que Deus está falando? 390 dias do lado esquerdo, 40 dias do lado direito. Eu vou te amarrar, Ezequiel, para que você não mude de lado. Muitas das vezes, irmão, a nossa vida tem vidas amarradas, é que o próprio Deus amarra, não é o demônio, para você não mudar de lado. Aleluia. Aleluia. Para você não se virar para o outro lado, então ele amarra a pessoa, não, você vai ficar do meu lado. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, Jesus. Depois dessa ordem de deitar 390 dias de um lado e 40 do outro, ele recebe uma outra ordem. Será que nós estávamos dispostos a obedecer a Deus, irmão? Deus está falando para o profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ezequiel 4, versículo 9. Acompanhe comigo. Toma trigo, cevada, favas, lentilhas, milho, aveia, e mete-os numa vasilha, e faz deles pães, conforme o número dos dias que deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás dele. Quantos dias vai ter que comer esse pão, irmão? 390. A tua comida que hás de comer será por peso. Tem pessoas que é obrigado a comer coisa podre, violar, cemitério. E aqui o cerco, irmão. Aqui quem está fazendo isso é o povo de Deus. Tem mais versículo que as mulheres estão disputando uma placenta para comer. É nojento, né? Só que não tinha nada para comer, irmão. Ezequiel está mostrando 390 dias do lado esquerdo, o que estava por vir. Aleluia. Fome, miséria. O pecado traz isso. Mas Deus nessa noite tem promessa para nós. Aleluia, Deus. Eu creio. E depois disso, irmão, desse exemplo do cerco, de deitar de um lado só, sem poder se virar, Deus dá uma outra ordem para Ezequiel. Deus fala: Ezequiel, raspa a sua barba e o seu cabelo. Mas o que tem isso de mais, irmão? Na época de Ezequiel, isso era uma desonra para o profeta. Você ficar sem barba. E pode falar assim: Ezequiel, tu está desonrando você, tu tirou sua barba. Deus estava mostrando: a mesma coisa o meu povo está fazendo comigo. Eles estão me desonrando às escondidas. Eles me desonram. E acham que eu não estou vendo. Mas eu estou vendo, Ezequiel. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Ele me diz: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário, pois verá maiores abominação. Versículo de número 12. Então me disse: visto, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, eles dizem que o Senhor não nos vê, e o Senhor abandonou a terra. Sabe o que eles estavam fazendo, irmão? Na câmara, no templo, onde os sacerdotes dormiam, eles estavam pintando imagem de ídolos dentro da casa do Senhor. E o Senhor estava falando para Ezequiel: Ezequiel, eles estão me expulsando da minha própria casa. Eita. Aleluia. Porque eles estão me desonrando. Não tem aquela passagem de Apocalipse que você pensa que é para ímpio? Eis que estou. A porta e bata. Um culto que Jesus não está presente. Eita, Jesus. Quem fica? E ninguém percebe que Jesus não está ali. Aleluia. Ninguém ouve. Eita, Jesus. Porque estão desonrando
a Deus, irmão. Meu Deus. Versículo 16, do mesmo capítulo 8. Ele então me levou ao átrio interior da casa do Senhor. Irmão, é na casa do Senhor que isso está acontecendo. É verdade. E vi a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, descosta para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Então eles davam as costas para Deus e adoravam o sol. Qual era a argumentação? Deus não está nos vendo. Eita, Jesus. Ele abandonou a cidade. Aleluia. Versículo 17, chega. Eita. Então me disse, viste, filho do homem, é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem as abominações que fazem aqui, devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar minha ira? Eles, olha eles, Ezequiel, chegar ao ramo ao seu nariz. Isso quer dizer culto à natureza. Até a natureza eles estão adorando, mas esqueceram de adorar o Criador da natureza. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele está desonrado, raspou a barba, eles também estão me desonrando. E para a gente começar a chegar no fim, no capítulo de número 24, irmão, de Ezequiel. Olha o que diz o Senhor para Ezequiel. No capítulo 24, a partir do versículo 15. Diz assim, ó. Veio a mim a palavra do Senhor. Vocês encontraram? Amém. Filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos com um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem correrão lágrimas. Geme, mas em silêncio. Não tomes luto pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante e mete as tuas sandálias nos pés. Não cubra os teus bigodes e não coma o pão dos homens. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu. Morreu quem? Minha mulher. A minha mulher. Na manhã seguinte fiz como o Senhor me ordenou. Aleluia. Ah, tu está pronto para isso, irmão? Ezequiel, com um golpe só, eu vou tirar a alegria dos teus olhos. O que Deus está falando? Ezequiel, com um golpe só, vai ser de repente, eu vou matar a sua esposa. Meu Deus. Eu vou levar a sua esposa. Só que tem um detalhe, Ezequiel, você não vai poder chorar, ficar desesperado. Geme. Mas na frente de todo mundo, não. Em silêncio. Meu Deus. Eita. Geme em silêncio. Aleluia. Você não pode chorar em público. Somente geme em silêncio. Talvez este seja um sinal mais difícil que Deus mandou Ezequiel realizar. Aleluia, Jesus. E aqui tem um simbolismo. Ezequiel iria enterrar sua esposa, mas não ia ficar igual eu e você. Ah, fulano morreu. Ah, vou me jogar também na cova, como eu amava. Aí fica tonto, quer desmaiar. O Senhor falou, Ezequiel, nada disso. Bota o seu turbante, arruma a tua roupa, vai pro meio do povo pregar. Aleluia. Ai, aí é demais. É forte demais. E mesmo que se a gente quer parar, irmão, a gente não vai. É. Só que ele falou, fiz como o Senhor me ordenou. Aleluia, Jesus. Você ainda quer ser servo, irmão? Jesus. E para a gente acabar aqui o simbolismo. Eita Deus. Na mesma época, para você entender, irmão, na mesma época que a esposa de Ezequiel morreu, na mesma época, Nabucodonosor está entrando lá em Israel, está destruindo o templo e está levando todo Israel para o cativeiro. Agora é todo, irmão. Eita, Jesus. Então qual é o ensinamento? Daniel, ou Ezequiel,
Você perdeu a alegria dos seus olhos. Mas eu estou perdendo a menina dos meus olhos. Eu estou perdendo o meu povo amado. Está sendo levado para o cativeiro por causa do pecado. Eu estou procurando alguém, Ezequiel, para sentir o que eu estou sentindo. A dor da perca. Louvado seja o nome do Senhor. E para mim terminar, que só falta 6 minutos. Eu quero te perguntar, você ainda quer ser servo? Amém, Senhor. Ezequiel estava sendo preparado para ser sacerdote no templo. E você sabe que no templo eles matavam as ovelhas, mas para entrar dentro do templo eles tinham que se lavar, se purificar numa bacia de água, uma bacia pequena. Como eu falei que Deus não fica devendo nada a ninguém, Deus é infinitamente mais poderoso para realizar aquilo que você nem pensou. No capítulo 47 de Ezequiel, o varão manda ele entrar no rio que dá como título das águas purificadoras. E ele entra no tornozelo, no joelho, no lombo, ele vai entrando, até quando ele não pode mais. Aquelas águas purificadoras representam o Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer? E termina, irmão, que falta 5 minutos para as 9. Aleluia, Jesus. O inimigo pode até levar a bacia do templo, mas eu quero ver levar o rio do Espírito Santo que jorra dentro de Glória a você. Deus. Isso ele não leva. A bacia o inimigo leva. Os objetos do templo Nabucodonosor levou. Eu quero ver tirar o Espírito Santo de dentro de você. Aleluia, Deus. Ezequiel estava lá no meio das águas purificadoras. Então Deus não fica devendo nada a ninguém. Aleluia. Deus operou na vida de Ezequiel, ele foi um atalaia, sofreu, mas foi fiel à palavra de Deus. Glória a Que Deus. nós venhamos também nessa noite, irmão, passar o que passar, mas não olharmos para trás, porque Deus lá na frente vai nos surpreender. Aleluia. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória